Naquele tempo, a Inquisição agia como a consciência da sociedade e dizia o que era certo e o que não era certo. Consolida-se fortemente a presença real e não é aceita a oposição à autoridade do rei. Se falasse demais, se fizesse besteira, se questionasse as coisas, bem, já sabia o que podia acontecer. Quem era acusado de bruxaria era acusado de ter um pacto explícito com o demônio. Erguiam então uma grande pira, uma fogueira, onde eram executados os que recebiam a pena máxima. Era preferível perder a vida do que a honra. Queimar seu corpo é eliminar você do processo da crença cristã de ressurreição no dia do juízo. Non possiamo non chiederci quali sono le nostre responsabilità per la parte che ciascuno di noi, con i suoi comportamenti, ha avuto in questi mali, contribuendo a deturpare il volto della Chiesa. Chiediamo umilmente perdono. As palavras do Papa João Paulo II se referem aos fatos ocorridos ao longo de 600 anos, durante os quais a Igreja Católica perseguiu, torturou e castigou, inclusive com a morte, milhares de pessoas na Europa e nas Américas. Tudo em nome da fé. A Inquisição surge quando aparece uma série de movimentos heréticos, movimentos que iam contra as verdades sacralizadas pela Igreja. Naquele tempo, a Inquisição agia como a consciência da sociedade e dizia o que era certo e o que não era certo. Naquele momento, pensava-se que a Igreja tinha a maior autoridade moral e, portanto, era a ela que se recorria para emitir juízos. E é nesse momento em que se está criando a Inquisição que é gerada a ideia de um demônio que está em toda parte, que está atraindo as pessoas para idolatrá-lo e atacar a Igreja, e contra o qual a Igreja vai exercer todo o seu poder. O que se fez? Bem, criou-se um tribunal ex-professo conhecido por todos e com a função clara de definir quem era inocente ou culpado, e o sucesso foi expressivo. Mais de 300 anos depois de sua instauração, o Santo Ofício se renova na Espanha dos Reis Católicos. Quem o dirige é o severo inquisidor Frei Tomás de Torquemada. A principal tarefa é manter a pureza católica ortodoxa e católica romana. E para isso, a Inquisição é a arma fundamental. As pessoas que não professam a religião oficial ou são heterodoxas são inimigas do sistema. E para preservar a continuidade do sistema, deve-se eliminar esse câncer, esse tumor. É uma espécie de epidemia que é preciso deter e colocar a sociedade em quarentena. E a única maneira de colocá-la em quarentena é extirpar aqueles membros que estão contaminando os fiéis católicos como se fosse uma doença. Entre os grupos que não professam o catolicismo estão os judeus.
Os judeus são colocados diante de uma alternativa muito clara em 1942. Ou se convertem ao catolicismo, ou se vão. Isso começa a acontecer. E aí nasce o chamado problema judeu. Por quê? Porque são pessoas de tradição hebraica que estão se convertendo ao catolicismo. Algumas porque querem e outras porque não têm alternativa. E foi contra estes judeus convertidos que se criou o Tribunal da Inquisição, para que esses judeus que se converteram falsamente fossem perseguidos. Mas o processo de conversão desses cristãos novos também vai fracassar. E vai obrigar os reis católicos a tomarem a decisão de expulsá-los. Muitos foram para Portugal, que por mais alguns anos continua tendo uma política mais aberta aos judeus. Com o tempo, quando se falava português, fosse comerciante ou médico português, era como dizer judeu. Enquanto muitas famílias judias abandonavam suas casas, longe da Espanha, um expedicionário genovês, Cristóvão Colombo, descobria um novo continente. Quando a Mesoamérica passou a ser possessão da monarquia espanhola, começou um dilema, especialmente para o rei Carlos. Levamos ou não levamos a Inquisição para lá? A situação da América era muito peculiar. Era um território recém-anexado pela monarquia. Um território cheio de idólatras, segundo os padrões da época. Eles eram pagãos e, portanto, sua religião era demoníaca. E, além disso, era preciso protegê-los. Pensou-se que a melhor maneira de fazer isso era dar aos bispos funções inquisitoriais, o poder de perseguir os delitos contra a fé. E eles começaram indo contra os ex-sacerdotes pagãos, os xamãs que conheciam encantamentos, que faziam chover, enfim, todos os que tinham conhecimento das antigas práticas e que as empregavam, sobretudo na agricultura. A coroa decidiu dar o cargo inquisitorial ao primeiro bispo, o Frei Juan de Zumárraga. Então a principal atividade dos padres era dirigida não apenas a converter e batizar os chefes tribais, mas também acompanhá-los para que não voltassem à idolatria, para que não continuassem no paganismo, e dentro desse contexto surge o problema de Dom Carlos de Texcoco. Dom Carlos era governador de Texcoco, um dos homens mais importantes da Nova Espanha. E então começou a ser acusado de incesto, de poligamia, de pretender que os espanhóis fossem embora, de querer retomar os antigos ritos e resgatar o mundo indígena que havia sido destruído com a conquista. E todas essas acusações levaram o Frei Juan de Zumárraga a tomar uma decisão muito radical. E aí temos um problema. Por um lado, um homem importantíssimo na estrutura de dominação da Nova Espanha, que está voltando às antigas práticas então chamadas idolátricas. E, além disso, começa a transformar-se num líder político em oposição a Carlos V. É uma mistura bastante perigosa e, no contexto da época, um crime a ser combatido. Ao chegar à América, os padres com poderes inquisitoriais se dedicam a perseguir as práticas idolátricas. Um dos primeiros suspeitos é Carlos Chichimecatecutli, o governador de Texcoco.
Ele faz agitação política, tem problemas de heresia e, além disso, é um homem muito importante. É preciso um castigo exemplar. Esse foi o contexto de Dom Carlos de Texcoco. Zumárraga caiu em cima dele, processou-o e o entregou ao braço secular, e ele foi executado. A Inquisição, por se tratar de uma pessoa exemplar que era um líder daquele lugar, achou que era certo aplicar um castigo exemplar. Infelizmente, os resultados foram totalmente adversos. Houve um grande repúdio em Madrid, porque não se poderia ter usado tanta violência em termos de fé contra uma pessoa que sequer havia entendido totalmente a religião à qual havia se convertido. E a partir daí começou-se a repensar a ação da Inquisição, dos procedimentos inquisitoriais, sobretudo em seu rigor contra os índios. De nuestro Señor Jesucristo al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Concluída a etapa pré-inquisitorial, a coroa instala formalmente os tribunais do Santo Ofício em Lima e na Cidade do México. A Inquisição precisava, por ordem, assim, logo que chegou, escolher alguém para servir de exemplo para todos os problemas que havia. Mateus Salado, um herege luterano vindo da França para Lima, vai servir de bode expiatório. Estamos falando dos seguidores da forma protestante, certo? Dos seguidores das ideias de Lutero e que questionavam abertamente a autoridade da igreja que podia dar o perdão, que podia distribuir a graça divina e, portanto, que era a interlocutora de Deus. Ao mesmo tempo que era um herege, um não católico, ele invocava certas forças, usava sistemas de adivinhação, nos quais aparentemente fazia ou lançava a mão de recursos próprios da cultura indígena. Sabe-se que o local onde Mateus Salado fazia as adivinhações, ou exercia sua magia, era originalmente um lugar sagrado para os índios do Vale de Lima. Era um homem, como dizer, falastrão. Não se preocupava em saber quem estava ouvindo e falava demais. Era estrangeiro e havia um certo medo dos estrangeiros, um certo receio. No caso de Mateus Salado, isso foi perfeito. Ele reunia todas as condições para ser processado e condenado à fogueira. É preciso entender o ambiente daquela época. Aquelas pessoas viviam num ambiente muito tenso. Se falasse demais, se fizesse besteira, se questionasse as coisas, bem, já sabia o que podia acontecer. Lá ninguém passava por louco. Todos eram culpados até que se provasse o contrário. Era parte da pedagogia do medo que fazia que você sempre tivesse receio de quem estava perto. Podia ser um parente, um primo, um vizinho. Não se sabia quem podia delatar você. Você não sabia do que era acusado. Você era capturado, chegavam os soldados, levavam você preso e você nem sabia o motivo. Qual era a acusação? Heresia? Bruxaria? Você não sabia qual a acusação. No ambiente de medo e acusações que impera em Lima, os judeus portugueses são os mais perseguidos. Eram grandes comerciantes, muito bem inseridos, muito reconhecidos. Casavam-se com membros da elite local. Eram fundamentais para a economia da época, porque eram eles que traziam os escravos e comercializavam artigos têxteis.
Eram necessários sim, mas muito criticados também. Vários bispos começam a questionar a chegada desses portugueses, que eram cristãos novos. Para eles, isso podia ser um foco de contágio de toda a sociedade. Há o famoso caso da Casa de Pilatos, em Lima. Sabe-se que era uma mansão que pertencia a um rico comerciante chamado Manuel Bautista Pérez. Ele reunia essas pessoas em sua casa. E lá eles praticavam de forma velada e secreta todos os rituais próprios da lei de Moisés. Mas a prática do judaísmo não é a única razão pela qual esses comerciantes estão na mira da Santa Inquisição. Aqueles judeus eram muito ricos. Então, além da ideia de persegui-los por motivos políticos e por motivos religiosos, havia motivos mais importantes ainda, os motivos econômicos. A Inquisição era comandada por padres que tinham interesses muito mais terrenos do que eclesiásticos ou religiosos. E esses padres, claro, viam os portugueses como uma mina. Assim como Manuel Bautista no Peru, em Nova Espanha outro judeu português abastado é perseguido pela Inquisição. Trata-se de Dom Luís de Carvajal, governador do novo reino de León. A família Carvajal tinha conquistado uma parte importante do norte do México. Ocupavam postos de poder, dominavam o comércio, dominavam as finanças. Eram pessoas de enorme influência política. A colonização de Nuevo León trouxe uma série de conflitos de interesses com os outros colonizadores que estavam realizando atividades no norte. Eles eram poderosos e não se submeteram. Eles esticaram demais a corda. Se a Inquisição tinha por função marcar o limite do permitido, os Carvajal ultrapassaram esse limite. Hoje, Monterrey é uma das cidades mais ricas do México. Um de seus fundadores, Luís de Carvajal, foi um judeu português com muito dinheiro, muitas conexões e muito poder. Esses atributos o transformaram num alvo fácil da Inquisição Novo-Hispânica há 4 séculos. Havia muita tensão. Era uma época de nervosismo, uma época na qual se consolida fortemente a presença real e não se aceita a oposição à autoridade do rei. E Carvajal não estava sendo dócil, não estava sendo um bom vassalo. Era muito poderoso e não queria se submeter. Ao que se sabe, ele era um convertido sincero, mas não o resto da sua família. Seu sobrinho, várias mulheres da sua família, continuavam praticando o judaísmo em segredo. Isso era muito comum nas famílias de cristãos novos, que alguns membros continuassem praticando o judaísmo, enquanto outros se tornavam bons católicos. Além dos fatores religiosos, esta perseguição tinha outros objetivos. Para mim fica cada vez mais claro, a função inquisitorial, a função do Tribunal do Santo Ofício era basicamente cultural-religiosa. Mas nas mãos do rei ela podia se converter em certas conjunturas num instrumento eficientíssimo de perseguição política. E no caso dos Carvajal, bem, juntaram a fome e a vontade de comer. Depois de um longo interrogatório, Carvajal é recolhido ao cárcere da Inquisição, na cidade do México. Havia um interrogatório que ficava a cargo do fiscal do tribunal e que justamente tinha que arrancar a verdade do caso da pessoa que estava supostamente envolvida naquele delito. Quando a coisa não ia bem e o réu não confessava o que aparentemente era um flagrante delito, havia a opção do tormento, isto é, da tortura. Isabel, sobrinha de Luís de Carvajal, também é torturada.
curioso, bom, é uma coisa que fica entre o curioso e o macabro, é que quando você lê as atas originais do interrogatório que se fazia a uma pessoa, o notário, que era quem registrava tudo o que acontecia durante o processo, chegava a escrever, por exemplo, e deram mais 3 voltas na manivela para estirar o braço. E ela disse, ai, 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 está doendo, e confessou. São registros apaixonantes porque você ouve as pessoas falando com suas próprias palavras, com sua maneira de falar. Não se trata de confessar, e sim de delatar. Porque se o delito é considerado algo que contamina, que passa de uma pessoa a outra, então se alguém é considerado delinquente, precisa denunciar os outros que são como ele. O objetivo não era a eliminação física do acusado. O que eles buscavam era essa ideia torta, essa concepção doentia, até paranoica do corpo doente, da alma doente do pecador. Estavam obcecados em procurar redes, procurar essas ideias de cumplicidades, as ideias de intrigas, de conspirações. Judíos, minha madre Francisca, meu irmão Luís, minhas irmãs Leonor e Catalina. Em meio à tortura, Isabel acusa sua mãe e seus irmãos. Nuestras ofensas, como também nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra. Todos são apresentados num grande auto de fé em 24 de fevereiro de 1590. O auto de fé era uma celebração pública de penitência, onde se castigava publicamente os indivíduos que corrompiam a sociedade. Eram construídas arquibancadas, tribunas. O auto de fé era assistido pelo vice-rei, pelos ouvidores, pelas autoridades eclesiásticas e civis, por convidados e pela população em geral. Os réus vestiam túnicas chamadas sanbenitos. Nos sanbenitos eram pintados demônios ou imagens que mostravam que aquele era um delinquente. Era muito importante que as pessoas vissem os delinquentes e os distinguisse fisicamente do resto da população. A família ficava marcada porque aquela pessoa havia desonrado a si mesma e a sua família. A sociedade espanhola do século XVI, XVII até o XVIII era uma sociedade onde o valor supremo era a honra. Nós já não temos essas noções, esses valores, mas a honra, que é um conceito essencialmente social, era mais forte às vezes do que a própria noção da vida. Era preferível perder a vida do que a honra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Os membros da família Carvajal foram perdoados no auto de fé de 1590 por abjurarem sua heresia. Ainda assim, 6 anos mais tarde foram levados novamente perante a Inquisição e dessa vez não tiveram a mesma sorte. Dona Francisca e 3 de seus filhos foram entregues ao braço secular e morreram na fogueira. Podemos dizer que a cerimônia tem 2 partes. A parte religiosa e a parte civil ou secular. Para que a igreja não se contamine com o sangue ou com o fogo que acaba com a vida dessa pessoa. Era uma hipocrisia. A igreja, na verdade, não queria sujar as mãos, por isso os entregava à justiça civil. O fogo dentro da igreja tem 2 conotações. De um lado pode ser a purificação e de outro lado a destruição. Significa que a pessoa está se destruindo e está destruindo aos demais. Virar cinzas e espalhar as cinzas ao vento traz a ideia de que esse corpo não vai ser enterrado num lugar sagrado e, portanto, não vai estar disponível para a ressurreição final.
A Inquisição da Nova Espanha se volta contra a família Carvajal, colonizadores do norte do México, abastados e cristãos novos. Em nome da fé, Francisca de Carvajal e 3 de seus filhos são condenados à morte. Mariana, a filha caçula de Dona Francisca, salva-se da fogueira por causa de sua loucura. Quanto a Dom Luís, o ex-governador do Novo Reino de León, sua conversão ao cristianismo convence o Santo Ofício. Ele se livra da morte, mas não do desterro. Parece que morreu pobre, perdeu todos os títulos, a riqueza que tinha acumulado em Nueva León, e acho que morreu de velhice e de tristeza. No final do século XVI, o tráfico de escravos africanos era uma das atividades mais lucrativas na América do Sul. E Cartagena das Índias era um dos principais destinos desse comércio. Em Cartagena, assim como no Caribe em geral, nasceu um tipo de cultura que mesclou elementos africanos, europeus e americanos que, de maneira sincrética, revelam uma individualidade, uma particularidade. A fundação do Tribunal da Inquisição em Cartagena aconteceu em 1610, numa tentativa de aliviar a grande abrangência territorial do Tribunal do México e do Tribunal de Lima. Era evidente que 2 tribunais tão separados, tão distantes como o do México e o de Lima, não podiam cobrir todo o território do continente americano. Era preciso outro ou outros tribunais para assegurar a tarefa do Tribunal da Inquisição. Cartagena era chamada de Chave das Índias. Era a porta de entrada e, na verdade, isso justificou tanto a pirataria como o ataque constante das potências inimigas da Espanha a Cartagena ao longo dos séculos 17 e 18. E como eram piratas holandeses, franceses, ingleses que chegavam à costa, a coroa espanhola procurava evitar a contaminação pelas doutrinas heréticas protestantes. Uma particularidade da história do Tribunal Inquisitorial de Cartagena das Índias é que, claro, ele enfrentou o problema judaico, o problema dos convertidos, e enfrentou também as comunidades luteranas ou protestantes, visto que era um porto de mar aberto ao qual chegavam viajantes e comerciantes dos países europeus. Mas começou a aparecer outra problemática mais complexa com a chegada de cada vez mais escravos africanos a Cartagena e ao interior do território do Novo Reino de Granada. E acontece um processo interessante, porque o escravo descobre que tornar-se amigo do inimigo dos seus inimigos, quer dizer, do demônio, lhe permitia uma possibilidade de união, uma forma de resistência. E estes casos se tornam frequentes no Tribunal da Inquisição. Para o tribunal foi uma surpresa descobrir a proliferação de atos, de condutas, de boatos, de bruxaria e feitiçaria. Eles começaram a investigar e descobriram uma tradição
de rituais que não eram dos índios, que eram ritos novos. Paula de Eguiluz, uma escrava cubana praticante desses rituais, é interrogada pela Inquisição de Cartagena. Quando ela chegou a Cartagena para o primeiro processo, perguntaram se ela praticava algum tipo de arte diabólica e se ela tinha pactos com o demônio. E ela disse aos inquisidores: vejam, eu sinto muito, mas o que eu sou é uma mestra na arte do bem-querer. Paula de Eguiluz foi perseguida e processada várias vezes pela Santa Inquisição de Cartagena. Paula de Eguiluz, uma feiticeira nascida em Cuba, é presa pela Santa Inquisição de Cartagena. Devido à forte presença de piratas e escravos africanos nessa cidade, o tribunal está muito atento à presença de hereges, feiticeiros e bruxos. A feitiçaria é um tipo de atividade que procura resolver os problemas cotidianos da vida das pessoas, dos homens e das mulheres, como, por exemplo, conseguir um amor. Ou fazer com que o marido fique totalmente abobado e não escute os rumores de que a mulher está com um amante na sua cama. Ou recuperar um objeto de prata que foi roubado. Ou descobrir uma mina. A feiticeira Paula de Eguiluz tem farta clientela. Então ela tinha um mercado muito amplo, formado por mulheres muito ricas, mulheres da sociedade, espanholas que, ao chegarem à América, viviam muitos conflitos emocionais, passionais, sentimentais e matrimoniais muito complicados, porque seus esposos tinham muitas amantes e concubinas entre as escravas das casas. E essas mulheres recorriam a Paula para contratar seus serviços para que seus maridos voltassem a ser fiéis e amorosos e ardentes e apaixonados com as esposas espanholas. A Santa Inquisição atribui a Paula de Eguiluz crimes que vão além da feitiçaria. Quem era acusado de bruxaria era acusado de ter um pacto explícito com o demônio. Quer dizer, era aquele que tinha conhecimento suficiente para invocar o diabo, para atraí-lo, e a quem o diabo ajudava diretamente para levar a cabo as tarefas a serem realizadas pelo bruxo. Paula foi acusada de bruxa e feiticeira, das duas coisas. Seu castigo: 200 chibatadas. Os inquisidores, quando faziam as denúncias contra esses escravos, narravam muitas histórias de como eles se reuniam, como atraíam o demônio, que se reuniam nos lugares ao som de música, de tambores, de danças, e usavam a sexualidade. Falavam de festas que duravam várias noites, ou seja, que podiam durar 2 ou 3 dias. Mas havia um fato em especial nessas festividades que era o mais grave. Eles renegavam a sua condição de cristãos e aceitavam a vontade do demônio. Interrogada pelos inquisidores sobre sua adoração ao demônio, Paula de Eguiluz respondeu. Ela disse: esse diabo que vocês descrevem, que tem rabo e chifres e é mau, bem, esse diabo eu não conheço. Esse eu nunca vi, mas como vocês têm tanto medo dele, eu vou me aliar a ele, porque minha estratégia é me aliar com o inimigo dos meus inimigos. Processada várias vezes pela Inquisição, Paula de Eguiluz desapareceu, pelo menos dos registros do Santo Ofício de Cartagena.
Ao mesmo tempo, um grupo de comerciantes abastados atraiu a atenção da Santa Inquisição em Lima. Não existe um cálculo exato de quantos terminaram sendo envolvidos no processo chamado de Grande Cumplicidade. Pelos documentos que pudemos ver, estamos falando de mais de 200 pessoas que foram processadas em diferentes cidades. Começa o confisco de bens de pessoas muito poderosas e muito ricas. O mais exemplar, claro, foi o caso do milionário Manuel Bautista Pérez. Ele era um comerciante extremamente rico. Enriqueceu rapidamente graças ao negócio de escravos, mas também a outros tipos de negócios. Era dono de navios, dono de armazéns, de lojas, de casas. E, claro, todos esses bens foram confiscados pela Inquisição. Encarcerados e com seus bens confiscados, os membros do que ficou conhecido como Gran Cumplicidade ou Grande Cumplicidade não renunciam à sua devoção. Eles sabiam que iriam ser queimados. Simplesmente o que fizeram foi concordar e dizer: sim, eu sou judeu. Num processo conhecido como La Gran Cumplicidade, o Tribunal da Inquisição de Lima processou centenas de comerciantes abastados, todos eles judeus convertidos. O auto de fé começou ao amanhecer. Eles saíram, desfilaram, desde a prisão da Inquisição até a praça. Eles usavam túnicas diferentes, segundo o crime de que eram acusados. Depois das orações, cada processado respondeu se abjurava ou não seu erro ou heresia. Como nenhum deles fez isso, foram enviados, ou melhor, foram entregues ao braço secular. E era ali que se celebrava uma cerimônia complementar, já sem a presença das autoridades, somente com os encarregados de aplicar a pena. Erguiam então uma grande pira, uma fogueira, onde eram executados os que recebiam a pena máxima. E em 1639, 11 pessoas nesse grande alto acabaram na fogueira. – 4.200 quilômetros ao norte de Lima, na cidade do México, outra condenação pesa sobre Mariana de Carvajal. Mariana, que havia se salvado da morte na fogueira em 1596 devido à sua loucura, foi processada novamente pelo Santo Ofício. A Inquisição, juridicamente, não aceitava a ideia da loucura. E ao não aceitá-la, via nessas pessoas a reafirmação do delito. Simples assim. E elas acabavam sendo processadas. Devo condená-la. E a condeno ser levada pelas ruas desta cidade e seja queimada em chamas vivas de fogo, até que se converta em cinzas e que dela não haja nem reste memória. Todos lembramos que o ano de 2000 se tornou um ano especial para pedir perdão, um ano de reconciliação com o mundo, com o motivo do aniversário do nascimento de Jesus Cristo. Depois de 6 anos de investigação, o Vaticano reconhece os abusos cometidos pela Igreja Católica no passado.
Que Ratzinger e João Paulo II tenham elaborado todo um documento para pedir perdão sobre esses excessos da Inquisição e outros problemas da Igreja tem uma função muito importante. E a função é esta: se íamos entrar no terceiro milênio propondo o Evangelho, e o Evangelho é de paz, era necessário purificar a memória histórica, pedindo perdão pelos erros cometidos, para depois poder propor a fé isenta de toda violência. Senhor, Deus de todos os homens, em algumas épocas da história, os cristãos às vezes transigiram com métodos de intolerância e não seguiram o grande mandamento do amor, desfigurando assim a face da Igreja, sua esposa. O que o Papa fez, no fim das contas, não vai aliviar em nada as almas daqueles que foram brutalmente processados pela Inquisição. Não podemos julgar com nossos sistemas de valores contemporâneos as ações de outros sujeitos, católicos, protestantes, o que seja, exercidas num espaço onde as condições mentais, as condições culturais e a mentalidade eram completamente diferentes. Todo mundo pensava a mesma coisa: salvar a alma, a salvação eterna. Uma coisa que já não podemos entender. Então, que o Papa tenha pedido perdão, para mim, não faz sentido nenhum. As palavras do Papa ao pedir perdão não são porque ele não compreende a situação da época da Inquisição e que podia justificá-la de alguma maneira, mas exatamente pelo que muita gente ainda acredita, equivocadamente, que foi a Inquisição. Tudo isso tem certamente uma parte de verdade, uma parcela de verdade, mas, obviamente, a presença de uma Inquisição tão onipresente e tão violenta como a que nos mostraram tinha de ser suavizada, não? Não é defender a Inquisição, é simplesmente colocá-la dentro de seu contexto histórico. Simplesmente é a história dos seres humanos com suas luzes, sombras, conquistas e misérias. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.